Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, por assim dizer, né? Depois da explicação inicial postada na semana passada, onde eu expliquei do que nós trataremos nesse canal ao longo dos nossos encontros, né? E então esse é então o primeiro vídeo que eu estou gravando com a finalidade de fazer uma introdução à filosofia, ao hermetismo, né, de que nós falaremos ao longo dos nossos encontros. Pois bem, e para iniciar então, eu gostaria de falar um pouco sobre o símbolo que foi criado, né, que foi estilizado e que ilustra esse nosso canal. Então, para aqueles que já tiveram curiosidade de olhar, assim que você entra no canal, quando você vai clicar, você vai ver que tem um símbolo ali, né, um ícone, um logo, por assim dizer, desse canal. E ali nesse símbolo está incorporado diversos elementos, né, e muitos deles, praticamente todos eles, né, tem ali uma história, uma razão de ser, a escolha que eu fiz para incorporá-los a esse símbolo. Então, nesse primeiro encontro, já como uma introdução à filosofia, eu gostaria de abordar um a um e explicar para vocês o que cada um significa e o conjunto deles, porquê da escolha. E espero que faça sentido para vocês também, assim como fez para mim. Então, iniciando, vocês percebem ali que existem duas serpentes entrelaçadas, né, no movimento ascendente. As serpentes, nós temos por hábito, talvez pela nossa formação religiosa, pela nossa convicção religiosa nos dias atuais, a grande maioria de nós, pelo menos, né, somos educados numa tradição judaico-cristã, né, que atribui a serpente a algo depreciativo, né, associa ela ao mal. Mas na história da humanidade isso não condiz com a realidade, né? No maior tempo, pelo maior período na história da humanidade, a serpente é tida como algo bom, como algo positivo, né? Como símbolo da sabedoria, da astúcia e da regeneração. Afinal de contas, ela é um animal que troca de pele, ela vai se renovando ao longo de sua vida. Então, ela, mais adiante, em outras aulas mais específicas, em outros encontros mais específicos, nós vamos abordar o simbolismo da serpente em diversas culturas, em diversas filosofias, em diversas escolas filosóficas ao redor do mundo. Mas apenas para sintetizar, como o objetivo aqui é explicar o símbolo, que foi o simbolismo dos elementos que compõem o logo desse canal, vamos nos limitar a algo mais básico. Então, o que essas serpentes representam as duas serpentes numa espiral ascendente, elas simbolizam as forças dos contrários, o contraste, né, que existe em tudo que há no mundo, porque tudo que existe no mundo é composto em pares, é dual. Então nós temos bem e mal, luz e trevas, frio e calor. Tudo que existe no mundo é dual. No hermetismo existe o princípio da polaridade. E essas duas serpentes, nessa espiral ascendente, elas são compreendidas dessa forma. Elas são duas forças antagônicas que se equilibram, né? Elas não anulam uma a outra, elas se equilibram. Podemos entender, para trazer um pouco mais de clareza a esse entendimento, né, o porquê dessa necessidade, o porquê a natureza é dessa forma, o porquê tudo que existe em pares, e isso é algo positivo, não é algo
não é algo para ser, é para que um elimine o outro. Então vamos explicar da seguinte forma. Imaginem vocês uma floresta, e essa floresta, periodicamente, ela sofre algumas queimadas naturais, né? Nós sabemos disso, inclusive no Brasil nós temos aqui no Cerrado, né, esse evento natural, né, queimadas que não são provocadas pelo homem, são resultantes ali de descargas atmosféricas que em determinado período do ano, geralmente no inverno, ela acaba se auto-inflamando por descargas atmosféricas, e essa queimada que a gente vê olhando dos nossos olhos, né, da nossa forma humana de enxergar as coisas como algo ruim, mas que na verdade não é. Esse fogo que toma conta que se espalha pelo cerrado, na verdade ela regenera o cerrado. Na verdade, as sementes que estão ali adormecidas no solo, com o calor, elas acabam eclodindo. Existe eliminação de folhas secas, de coisas que são nocivas ali para o solo, né, em certa medida, e acaba regenerando aquela floresta. Então, quando a gente fala na dualidade, né, representada pelas serpentes, é isso que significa. O fogo que a gente enxerga como mal, na verdade não é, ele está regenerando, ele está trazendo um equilíbrio para aquele ambiente novamente. Se a gente entender a luz e sombra, também tem esse mesmo significado, dia e noite. Dia e noite também são dois polos da mesma coisa, né? São dois extremos da mesma coisa, só que um não anula totalmente o outro. E eles coexistem, não no mesmo lugar e não na mesma intensidade ao mesmo tempo. Mas quando é noite aqui, com certeza é dia em algum outro lugar, né? E assim como eles coexistem em locais diferentes, eles não se anulam totalmente onde eles estão presentes. De que forma a gente pode explicar isso? A gente só tem noção da escuridão, a gente só tem noção da noite, porque na noite também existem lampejos de luz, né? E a gente só tem noção do quão escura é a noite por conta dos lampejos que se fazem presentes. E assim também no dia, você só tem a noção da claridade do dia quando você adiciona a isso sombra. Então isso significa o quê? Isso significa dizer que o contraste entre um e outro, né, a presença de sombra na luz e a presença de luz nas trevas, é o que produz o contraste. E o contraste aqui nós vamos chamar de consciência ou de movimento. E aí vem o segundo símbolo. Então tratamos das duas serpentes na espiral ascendente, que é a dualidade, né, que se contrapõe uma à outra em busca do equilíbrio. E o equilíbrio é justamente o caduceu, que é na verdade aquele bastão na qual as duas serpentes se entrelaçam na espiral ascendente. O caduceu é o equilíbrio, é o movimento, né? E essa é uma lei universal. O movimento é uma lei universal, é uma lei que permeia todo o universo e a nossa existência. Vamos trazer um exemplo prático também para nos fazer entender. Imagine que você está andando de bicicleta, que você vai começar a andar de bicicleta. Você só consegue praticar esse ato porque você está usando de um objeto que não tem energia própria de movimento, que é a bicicleta, é um instrumento, e você, com a sua força motriz, imprime a força nos pedais e gera um movimento. O movimento leva ao equilíbrio. Então, o movimento das duas serpentes se contrapondo uma contra a outra leva ao equilíbrio. Se você parar de se movimentar, parar de pedalar, você obviamente vai perder o equilíbrio e vai cair. Então, o movimento é uma lei universal.
né? E então as duas serpentes buscam, por meio de se contrapondo uma à outra, elas estão em busca de um equilíbrio. Elas não se anulam, elas se equilibram. Então, nós trataremos disso mais adiante, mais aprofundado, mas apenas para explicar o porquê esse simbolismo está impresso ali no logo do canal. Além disso, vocês vão perceber que o caduceu, né, por onde elas estão subindo, ele é estilizado. Se você pesquisar ali sobre o caduceu de Mercúrio, o caduceu de Hermes, que é o que ele simboliza ali, vocês vão ver que ele na verdade é uma haste, é um bastão retilíneo, né, encimado lá por um globo, duas asas, que significa a elevação de consciência. Mas vocês vão perceber que o que foi escolhido ali para o canal foi um logo estilizado. Então ele tem no fundo a letra Φ, a letra grega Φ maiúscula, né, que significa filosofia. É um símbolo universal da filosofia, né? Então foi introduzido ali porque é disso que trataremos largamente nesse canal. Mais adiante vocês vão perceber que existe uma balança que é o símbolo universal de justiça, mas não entendam justiça aqui como nós entendemos atualmente. Porque hoje em dia, quando se fala em justiça, nos vem à mente algo institucionalizado, poder judiciário, né? Mas, na realidade, nós vamos verificar ao longo dos nossos encontros, que eu prefiro não chamar de aula, apesar de já ter dito isso aqui, mas eu prefiro chamar de encontros, porque a filosofia nada mais é do que uma troca de ideias, né? Então, essa nossa troca de ideias aqui, esses nossos encontros, através dos quais a gente vai tratar de diversos assuntos filosóficos e trazendo, obviamente, assuntos mais palpáveis que nos interessam no dia a dia, analisados à luz da filosofia. Então, eu prefiro tratar isso como encontros e não aulas, porque fica algo muito mais... Quando a gente fala em aula, a gente traz um certo peso aqui, uma certa barreira que existe entre aquele que fala e aquele que escuta, e a filosofia busca quebrar essas barreiras. Então, vamos lá. A balança aqui, como eu disse, não vamos entender como algo institucional, como o poder judiciário, que é o que nos vem à mente. Apesar do próprio judiciário adotar ali a balança, o direito a adotar a balança como um símbolo. Mas, na verdade, a justiça de que nós trataremos aqui é uma justiça mais transcendental, né? Um conceito de justiça mais elevado, não é uma justiça institucionalizada. E a gente vai perceber também que, em certa medida, esse conceito moderno que nós temos de justiça nada mais é do que uma impostura do que realmente significa justiça, né? Porque nós adotamos esse símbolo de culturas muito mais antigas, que tinham um entendimento mais aprimorado do senso de justiça, do conceito de justiça do que nós temos hoje, correto? Então vamos lá. Nos pratos da balança, vocês vão perceber que temos ali dois símbolos universais. Temos o coração de um lado e o cérebro do outro. É curioso falar sobre isso, porque nos vem ali já de primeiro momento, e não está errado esse pensamento, só que nós vamos aprofundar esses conceitos, né? Nos vem ali a dualidade também, né, entre emoção e razão, né? A emoção simbolizada no coração e a razão simbolizada no cérebro, o que não está errado. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso, né? Temos que explicar aqui que o coração, ele não apenas tradicionalmente, nas culturas antigas, especialmente no Egito, ele não representava apenas um sentimento, o amor ou a bondade, como a gente pensa hoje. O coração, na verdade, para os egípcios, ele simbolizava muito mais, ele trazia ali o conceito de nossas emoções, trazia ali o conceito dos nossos sentimentos mais belos, mais elevados, mais altruístas, e também condensava, em certa medida, a nossa inteligência, né? Então, a nossa capacidade de agir bem ou mal era fruto daquilo que nós tínhamos no nosso coração, né?
Então, tanto que nos processos de mumificação, o coração era preservado dentro do corpo da múmia. Por quê? Porque esse coração seria a medida, o que esse coração tinha dentro dele, aquilo que a pessoa tinha angariado ao longo da vida, aquilo que ela havia feito ao longo da vida, seria pesado, né? Seria medido num tribunal, né? Que é conhecido como o Tribunal de Osíris, né? E o coração era pesado numa balança, e na outra extremidade da balança, no outro prato da balança, era colocado a pena da justiça, a pena de Maat, que era uma divindade, uma deidade egípcia, né? E o coração precisava ser mais leve que a pena de Maat, né? Do contrário, o espírito do falecido não iria para a eternidade, né? Então, essa é a importância do coração. Então, para os egípcios, para outros povos antigos, o coração não era apenas algo que simbolizava o sentimento desprovido de razão. Na verdade, ele unia tudo isso, né? E isso faz muito mais sentido se a gente analisar, se a gente tomar o coração como algo intuitivo, né? E não como algo e não como a visão moderna que nós temos hoje do que vem a ser esse órgão. A gente vai perceber que esse pensamento mais intuitivo, esse pensamento mais abstrato do que é o coração, faz muito mais sentido, porque hoje a gente tem essa visão mecânica, essa visão utilitarista, né, do coração como um órgão, como um músculo ali, faz mais sentido a gente pensar nele dessa forma, porque imagina às vezes que você já se sentiu angustiado por alguma perda, por algo ruim que te aconteceu, ou por algo bom que te aconteceu, né? Se você rememorar esses momentos, esses grandes momentos que a gente tem em nossas vidas, você vai perceber que você sentiu algo no peito, né? E esse algo no peito, só pode ser explicado por alguma coisa que a gente, pela nossa ciência, pelo nosso modo utilitarista de enxergar o mundo, por essa visão engessada que a ciência moderna nos dá. Não que a ciência seja ruim, vamos tratar disso mais adiante, pelo contrário, mas essa visão, às vezes, muito utilitarista, nos remove essa capacidade de entender as coisas de forma intuitiva, de forma mais humana. Então, esse sentimento, essa angústia ou essa leveza que nós temos no peito, para os egípcios é o que levavam eles a acreditar que o coração concentrava muito mais do que apenas belas emoções, ou que era um órgão simplesmente mecânico feito ali para levar sangue a todo o corpo. Ele tinha algo mais místico ligado a ele, algo mais esotérico. E as nossas experiências diárias, nossa vivência nos mostra que isso é verdade. Apesar de que nosso pensamento racional acaba rejeitando isso em certa medida pela forma como a gente aprende as coisas, né? No outro extremo da balança, nós temos então o cérebro. E o cérebro ali, a gente precisa compreender ele também não da forma como a gente usualmente, como a gente atualmente o compreende. Porque o cérebro, ele sim um símbolo de inteligência, ele é sim um símbolo de intelecto e realmente ele processa informações. Ele tem uma capacidade é o órgão do intelecto, é o órgão da inteligência, mas a gente precisa entender a inteligência de uma maneira um pouco diferente do que a ciência moderna, do que nós passamos a entender através dos bancos que a gente aprende nos bancos escolares, através do que nos é ensinado. Porque nos é ensinado que o cérebro, ele condensa, ele produz, né, todo o conhecimento, nele está encerrado toda a nossa capacidade de
de produção intelectual, por assim dizer, mas na verdade o cérebro, nós vamos abordar mais profundamente adiante, mas o cérebro, na verdade, vamos compreender ele aqui como um processador, como um receptáculo. E por que estou dizendo isso? A própria palavra inteligência, intelecto, ela vem do latim e ela contradiz essa nossa a própria palavra, as próprias palavras inteligência ou intelecto contradiz a visão que nós temos do cérebro como uma máquina de produzir conhecimento, como uma máquina pensante, né? Por quê? A palavra intelecto, ela vem de interlegis, inter, que é entre, né? E legis, que é colher. Então, colher, é recolher, é buscar. Então, a palavra intelecto, ela é escolher dentre alguma coisa, dentre várias coisas, escolher bem dentre as opções que você tem. Então isso nos faz pensar o seguinte, né? Se a palavra intelecto, inteligência significa escolher entre diversas opções, nosso cérebro, então, como se entendermos ele dessa forma, como centro da inteligência, na verdade o que ele faz é escolher entre outras coisas. Ele busca informações, ele processa informações, ele não produz, né? Então, na verdade, nós seríamos um receptáculo de algo maior, né? E aí, na filosofia hermética, nós temos o que é esse algo maior, que é chamado de o todo, que é o primeiro princípio, a primeira das leis herméticas, que nos diz que o universo é mental, que o todo é mente. E, de novo, em aulas futuras nós vamos aprofundar esse conceito. Nós vamos entrar aqui no estudo do gnosticismo, vamos falar sobre a tradição gnóstica. Tudo isso, pessoal, para que a gente tenha uma compreensão de mundo, uma visão, para que a gente ganhe a capacidade de interpretar o mundo de outras formas, que não apenas essas que nos são tradicionalmente apresentadas. E aí cada um tira as conclusões se essas outras formas que nós vamos apresentar ao longo dos nossos encontros faz sentido ou não, se explica o mundo, se explica o homem, se explica a sociedade melhor do que a forma que nos é apresentada atualmente, a forma como tudo isso nos é tradicionalmente apresentado. Se a forma como nós vamos apresentar aqui, se as ferramentas que nós vamos disponibilizar aqui para todos vocês, se elas ajudam a interpretar o mundo de uma forma que faça mais sentido do que a forma tradicional, que nos ensinam na escola, que nos ensinam nas igrejas, faz mais sentido, correto? Então, vamos lá, o cérebro, então, ele está ali como um símbolo de receptáculo, algo que recebe do todo, do universo, que seria a mente universal, as informações, e ele processa. É por isso que esse intelegis, ele está buscando dentro, é isso que ele faz. Ele não produz, ele capta. Então é nesse sentido, correto? Encimando o símbolo, sobre o símbolo todo, nós temos ali o olho da providência, o olho da divina providência. Cada tradição trata de um jeito, o olho de Deus, chamem como quiser, mas tradicionalmente é chamado como o olho da providência. E ele está ali simbolizando a nossa consciência. E a nossa consciência é um conceito bastante abstrato, e não foram poucas as escolas de filosofia, a neurociência, a biologia, a medicina, que busca explicar o que vem a ser essa consciência. Até hoje não se tem uma definição muito clara do que é a consciência. Na filosofia a gente trata a consciência como sendo a capacidade de reconhecer a si próprio, você enxergar a si próprio. E isso é bem estranho, porque quando a gente fala que é tomar consciência de nós mesmos, enxergar a nós mesmos, a gente tem que assumir que esse enxergar a nós mesmos exige um observador externo,
concordam? E o que vem a ser esse observador externo? Né? Então, a nossa consciência, em certa medida, essa falta de uma explicação mais racional, talvez seja porque explicá-la apenas por meio da razão não seja o suficiente. E aqui entra talvez a filosofia, né? E, de novo, como esse símbolo foi construído de forma a explicar essas vertentes todas, o logo do canal, explicar todos esse simbolismo em conjunção, é isso que a gente chega aqui agora. Porque a filosofia nada mais é do que a junção da fé e da ciência, do oculto e do visível, do espesso e do sutil. E ela busca explicar tudo isso pelas duas vias, sem que uma contradiga a outra. Então, a filosofia seria o ponto equilibrante entre religião e ciência, entre fé e ciência. Ela é o ponto equilibrante, ela é o que busca fazer essa junção, essa hermenêutica, né, que vem de Hermes, né, ali simbolizado também no caduceu de Mercúrio, né, que era o Deus que fazia a ponte entre os humanos e o divino, entre a terra e o céu. Né? Então é isso que a filosofia faz. Ela busca explicar essas duas tradições, essas duas vertentes aparentemente antagônicas, né? Mas ela busca explicar que elas não são antagônicas, na verdade elas são complementares. Né? Então é isso que ela está fazendo. Por meio da filosofia é que a gente vai buscar essa elevação da consciência, né? Através do estudo filosófico. Então, retornando, né, tivemos que fazer essa explicação. Né? Então, voltando a falar do olho da Divina Providência, que seria esse símbolo da nossa consciência, né, simbolizando ali no logo do canal a consciência, esse observador externo ele só faz sentido a partir do momento que a gente assume que ele não é algo que está diretamente preso ao nosso corpo físico, à nossa matéria. Né? Então aqui a gente vai ter que falar sobre gnosticismo, sobre tradições religiosas que falam ali sobre a alma, sobre o espírito, sobre o que seria isso. Né? Então, para o gnosticismo, para os gnósticos, seria a partícula de Deus, a partícula da mônada primordial, né, que habita em nós, né, que seria essa nossa consciência, essa voz que fala com a gente. Né? E a nossa experiência diária, a nossa vivência, né, a forma intuitiva de enxergar o mundo e não utilitarista, ela nos mostra que isso é verdade, porque acredito que a maioria de vocês, assim como eu, já se pegou em diversos momentos da vida conversando consigo mesmo. Né? Pode parecer loucura, mas não é. A gente faz isso o tempo todo, a gente opera em vários níveis, né? E essa conversa que a gente tem com a gente mesmo só pode ser explicado a partir do momento que a gente, a matéria, está conversando com algo que não é matéria. Né? E esse algo que não é matéria seria a nossa consciência. Né? Ela está em nós, mas ela não faz parte de nós, não desse corpo físico. Ela não é o nosso cérebro, como a gente imagina. Ela é algo além disso. E que está ali o tempo todo nos alertando. E às vezes a gente até contradiz as coisas que ela nos diz, que ela está tentando nos ensinar, ela nos mostra, ela nos alerta em diversos momentos da vida, né, sobre algumas coisas que a gente às vezes ignora. Né, e essa nossa capacidade de ignorar vem lá do livre-arbítrio. Né, nós temos essa prerrogativa, né, e nós fazemos uso dela. E às vezes a gente paga o preço pelo mau uso que fazemos. Né? Podemos aqui também tratar e trataremos adiante sobre Carl Jung, né? Sobre essa sombra que habita em nós, né? Também a gente pode entender dessa maneira.
né, que a gente não vai conseguir eliminar a sombra. O que é a sombra? Aquela parte sensitiva que nós temos em nós, que nos alerta o tempo todo. Podemos também abordar por esse prisma, mas mais adiante vamos aprofundar. Correto? Então, pessoal, desculpem se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu achei importante explicar para vocês o simbolismo que está contido ali no logo do canal, né? E também queria deixar aqui um aviso, uma mensagem, no sentido de que eu vou buscar ao longo dos nossos encontros, e é um compromisso que eu faço com vocês, de não editar o vídeo, de não ficar burilando, tentando trabalhar o vídeo para deixar ele bonito ou corrigir eventuais falhas, porque eu acho que isso removeria a autenticidade que a filosofia busca trazer nas relações humanas. Então, se eventualmente eu errar uma palavra ou trazer algum conceito que talvez não seja o mais adequado, eu me comprometo a... Pode deixar os comentários aí, olha, Anderson, você falou isso, mas eu busquei, na verdade era aquilo e tal, e a gente vai se ajustando, porque a filosofia é isso, né? Então, se eu trouxer algo prontinho, embrulhado para presente aqui para vocês, bonitinho, talvez vai ficar muito bonito esteticamente, né? Mas talvez removeria, e no meu entendimento, removeria a autenticidade, removeria essa ligação direta que a gente tem que ter, que a filosofia prega que seja feita dessa forma, né? Os antigos filósofos, inclusive, falavam em praça pública, falavam ali para quem quisesse ouvir, né? Não tinha filtros, não era possível colocar filtros, porque era tudo muito pessoal, era direto. Tudo bem? Então, nesses encontros aqui, se eu pecar com relação à estética, com relação a alguma ou a fala, eventuais falhas, eu não vou fazer cortes, certo? O vídeo vai ser colocado integralmente da forma como foi gravado, né? Não farei cortes, não farei ajustes, não farei edições, tudo bem? Então esse é um compromisso que eu faço, que eu assumo com vocês aqui e que eu quero levar dessa forma ao longo dos nossos encontros, porque eu acho que isso traz autenticidade, isso faz com que haja essa ponte, construa essa ponte entre nós. Tudo bem? Então era isso que eu tinha a dizer por hoje. Desejo a todos vocês um excelente domingo e uma excelente semana vindoura. Até o nosso próximo encontro. Tchau!